eu queria chamar o nosso próximo podcast, nosso próximo Pode Conectar. A gente vai falar um pouquinho sobre varejo de encantamento. E aí eu vou precisar ler, porque eu tenho a pessoa que eu vou chamar aqui para o nosso convidado, ele tem credenciais tão importantes que eu preciso ler. Eu quero chamar o David Lederman, que é diretor da Lederman Consulting and Education, presidente da ENQS, Escola Nacional de Qualidade de Serviços, e promotor dos workshops autorizados pelo Disney Institute no Brasil, o David Lederman, e a nossa gerente regional, André Leão. É com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui presencialmente. Bom dia aos nossos parceiros, todo o time Ânima que está aí conectados conosco. Olha, o tema que nós vamos trazer aqui agora é um tema muito importante: como encantar o nosso cliente. Diante de tantos desafios que nós lidamos no dia a dia, como encantar? E quem vai trazer esse tema para a gente, como a Carol falou, é o nosso professor David. Que alegria, professor, ter você aqui hoje conosco. Olha, eu confesso que quando eu soube que seria você, a pessoa que estaria aqui no Pode Conectar, trazendo esse tema, varejo de encantamento, eu fiquei muito feliz, porque quem melhor do que a Disney para nos ensinar sobre encantamento? E você como prefaciador de um dos meus livros favoritos, que é O Jeito Disney de Encantar Clientes, com certeza tem muitas coisas para nos ensinar. Então, professor, como o tempo vai passar bem depressa aqui, eu já vou direto no ponto, eu já vou pedir para você nos falar como é o jeito Disney de encantar clientes. Eu ouvi dizer em alguns dos seus ensinamentos que lá cliente não é chamado de cliente, funcionário também é chamado por um outro nome. Como que funciona isso e qual é o jeito da Disney de encantar? Muito legal. Bom dia a todos, né? Bom dia, Andrea. Vamos transformar esse bate-papo aqui para a gente tentar trazer para os nossos parceiros ideias, sacadas práticas para a volta ao trabalho, né? Todo mundo conhece o lado do Disney criativo, mas pouca gente conhece o lado dele empreendedor, que é inclusive o que a gente trata no livro, né? Então, esse gênio também é empreendedor, falou o seguinte: nesse lugar perfeito e feliz que eu vou construir para as famílias terem momentos inesquecíveis, meu cliente não vai se chamar cliente, vai se chamar convidado. Meu funcionário não vai se chamar funcionário, vai se chamar cast member, membro do elenco, né? Meu ambiente não vai chamar ambiente, vai chamar cenário ou palco. Aí você fala, tanto faz como chama, o que importa é na prática. Não. Aí tem uma coisa bacana para a gente discutir, que é o que a gente chama de culture by design. Ele desenhou, ele planejou como ia ser a cultura. Ele trouxe a inspiração do mundo artístico. Então, por exemplo, eu acho que aí também é uma dica legal. Por que convidado? Principalmente no Brasil, nos países latinos, a gente é mais carinhoso, tal. Como que você recebe convidado na tua casa? Então, você chamar de convidado é diferente de você chamar de cliente. Aí ele foi criando e desenhando a cultura. Perfeito, que legal. E aí a gente já começa a entender, então, que desde o início a Disney já vem tendo esses cuidados para encantar o cliente, né? E aí eu paro para pensar aqui na nossa realidade, professor, diante dos ensinamentos que você vai trazer aqui para a gente e que eu já tive alguns insights estudando aí um pouco do que você pode nos trazer. Uma pessoa que sonha em ir para a Disney, ela se planeja, ela vem alimentando aquele sonho, ela vai se organizando, poupando dinheiro. E aí, quando ela chega naquele momento de realizar o teu sonho, ela pisa os pés no parque da Disney e quem que recepciona ela? Aquele castelo lindo, maravilhoso. E ela vê o Mickey passando e dando um tchau, ela vê a Minnie passando e acenando. Olha que coisa linda, ela está realizando um sonho e logo de início quem recepciona essa pessoa são essas maravilhas, ela já fica encantada desde aquele momento.
E aí eu trago para a nossa realidade, porque aqui nós também lidamos com sonhos. Nós lidamos com pessoas que talvez desde pequena falem assim, quando eu crescer eu quero ser um engenheiro, quando eu crescer eu quero ser uma professora, quero fazer pedagogia. Então elas vão alimentando esse sonho dia após dia. E aí chega o momento de realizar o sonho. E quando essa pessoa faz a sua matrícula aqui com a gente, quem que recepciona ela? Muitas vezes é apenas um e-mail. Então, professor, eu trago esse tema aqui para toda a nossa rede de polos, entender a importância dos detalhes, de encantar o cliente, de trazer mais do que isso. É possível fazer mais do que isso, não é, professor? Somente o e-mail na hora de recepcionar? Com certeza, com certeza. Só de curiosidade, né? A gente tem um curso presencial em português, uma vez por ano, em novembro, né? Eu levo os alunos pelo parque, a gente dá aula também, né? E, gente, Andrea, você não sabe quanta gente grande eu já vi chorando. A hora que a pessoa entra no parque e olha o castelo, fica em lágrimas. A gente adulta. Ela fala, eu sempre sonhei em vir para cá e nunca pude e tal. Então, a gente pode fazer correlação com esse sonho de ter o diploma, o curso superior, melhorar a educação. Então, a gente tem um conceito que se chama greeting. Greeting em inglês é cumprimentar. Você só tem uma grande chance de causar uma boa impressão, né? Parece um clichê assim, mas a gente esquece no dia a dia. Então, só de curiosidade, por exemplo, quando o convidado, a gente não chama cliente, ele está dirigindo o carro, o primeiro lugar que ele vai parar, antes ele vai passar por um portal que vai dizer, parabéns, você já chegou. Porque quando o convidado está dirigindo o carro, ele está ansioso, as crianças estão fazendo barulho no carro. Então, de verdade, na jornada desse cliente, ali ele está preocupado. Aí o portal recebe ele fisicamente, algumas inspirações, quando eventualmente a pessoa vai presencialmente no polo, né? E está tudo perfeito, tudo bonito, tem uma frase escrita, onde o sonho se torna realidade. Porém, 200 metros lá para frente, você já vai parar na bilheteria e você já vai ter que pagar $25 de estacionamento. É caro até para o americano. Mas aí tem uma coisa muito bacana, que ao contrário da maioria das empresas, quem a gente põe na guarita? Em geral, na recepção, nesses cargos da organização da empresa, são cargos mais júniores. Mas, ao contrário da maioria, quem a gente põe na guarita é atendente sênior. Já é pessoa de idade, cabelinho branco, é atendente top, ao contrário. E a gente tem um conceito que vem da origem militar, né, que o organograma a gente desenha um triângulo, né? Primeiro o presidente, depois os vice-presidentes, depois gestores, diretores. O conceito moderno de organização é a pirâmide invertida. Quem está aqui primeiro? O cliente. Quem vem em segundo? A linha de frente, quem atende o cliente. Qual é o conceito moderno de gestão? Todo o triângulo para baixo. Prestação de serviços para quem atende o cliente. Então, toda hora você tem que estar pensando, isso que eu estou fazendo está ajudando ou está facilitando a experiência do cliente? Então, ao contrário, a gente põe pessoa top. Estou viajando aqui só pensando alto. Né? Por que não, quando a gente receber uma matrícula, dar boas-vindas para o candidato, o gerente do polo, uma pessoa sênior do polo, né? Você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Perfeito. Não só o e-mail é importante, ele tem as instruções, tá? Mas o cliente sente isso. E essa pessoa conhece muito sobre a Disney. Então, ele não é só um atendente que está dando o ingresso do estacionamento e te dando o folhetinho. Se o convidado perguntar alguma coisa, como ele tem um treinamento muito intenso, ele sabe tudo, ele sabe te explicar o que show que tem, que horário. Então, essa pessoa que dá as boas-vindas, acho que vale a pena a gente dar
uma boa-vinda mais calorosa, mais humana, porque a gente pressupõe que o cliente sabe tudo que ele pode usar, mas ele não sabe. Então, estou tentando aí fazer uma correlação com o nosso dia a dia. Com certeza. E, assim, são detalhes, né, professor? Não é nada cabuloso. É trazer aquele atendimento personalizado para o nosso aluno ali, acabou de fazer a matrícula. De repente, ligar para ele, parabenizar e falar, olha, nós temos um kit especial aqui aguardando você. Vem aqui no Polo. Aí essa pessoa chega lá, pega aquele kit, tira uma foto linda. O Polo já posta nas redes sociais. Olha o encantamento e a experiência que está trazendo para o nosso aluno, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. O papel do Polo, acolher o aluno, encantar o aluno e trazer uma experiência inesquecível para ele. E, professor David, falando em trazer experiência inesquecível, vamos falar sobre isso aqui. Como é importante a gente proporcionar isso para o nosso cliente, né? Eu gosto muito daquela estratégia que a Disney usa, que é a do sorvete. Conta aqui para o pessoal conhecer um pouquinho dessa vivência e experiência inesquecível. Vamos, inclusive, fazer uma conexão com o painel anterior, que a gente mencionou UX, CX, Customer Experience, User Experience, né? Então, na Disney, a gente tem um lema que se chama paixão e obsessão por entender a experiência do cliente e melhorar. Fácil de falar, difícil de fazer. Todo mundo fala, o cliente no centro, viva o cliente e tal. Mas depois, no dia a dia, de verdade, ali, a gente está maltratando o cliente. Por exemplo, a pessoa vai no saque, né? E no saque, a empresa, sei lá, o marketing da empresa falou, cliente no centro, está cheio de papel, tem uma campanha, o cliente no centro. Mas você senta ao lado da pessoa do saque, do call center, da central de atendimento, o cliente está reclamando, olha, você é a 15ª que eu estou falando e ninguém está resolvendo o meu problema. Então, uma coisa é paixão e obsessão por entender a experiência do cliente de verdade, outra é fazer. Então, pegando esse gancho com a experiência do cliente, eu vejo que ela já está muito bem organizadinha, sempre tenho que melhorar, já subi um índice aqui, o outro, mas está estruturado tecnicamente a experiência do aluno, desde quando ele entra até quando ele se forma, né, que eu já vi que já teve até a colação de grau. Eu gostaria de adicionar, talvez, então, um fator, uma inspiração para esse fluxo que tem que estar bem desenhado tecnicamente, que é colocar o lado humano. Uhum. Então, por exemplo, usando a experiência, analisando a experiência do cliente, e essa ideia quem deu foi os funcionários que trabalham ao ar livre no parque, isso também é muito importante, você no Polo, você envolver toda a equipe, não pensar a experiência do cliente. Então, olha só que legal. O pessoal percebeu o seguinte, também em algumas reuniões, como a gente está fazendo hoje, mas você pode fazer no Polo, que é o dia da experiência, o dia, a hora, não precisa ser o dia inteiro, pode ser 2 horas, uma vez por mês, onde a gente para pensar como é que está a experiência do cliente aqui. Aí, então, isso é um caso verdadeiro, que está num livro, já vi que você leu, yes, né? Observando apaixonadamente a experiência do cliente, eu percebi que, sistematicamente, os clientes derrubam o sorvete sem querer. Né? Você vai a um parque, compra o sorvete é caro, custa $5, é caro até para americano, né? Então, alguém levanta a mão nessa reunião e fala, pessoal, eu acho que a gente podia fazer alguma coisa com essa questão do sorvete. Todos sabemos que ele é caro, ele é de altíssima qualidade, né? Pensa no esquibonzão bem grandão, bem gostoso, né? Mas é de alta qualidade, mas 20% das receitas do parque são de alimentos e bebidas. Vamos misturar a experiência com o lado prático de negócios. Então, eu acho que a gente podia fazer alguma coisa. Aí o pessoal na reunião discute, quebra o pau. Não, problema é do cliente. Vamos consultar o jurídico. Jurídico, a gente tem que repor o sorvete se o convidado derrubar o sorvete no chão? Não, o parceiro do jurídico aqui não. O que o jurídico disse formalmente? Se eu te der o sorvete e você me der o dinheiro, está consumada a transação.
A partir de agora o sorvete é seu, sei lá, vamos brincar com o pessoal do jurídico, né? Então, mesmo que o jurídico diga que eu não tenho responsabilidade, existe o que a gente chama de magia prática. Para o cliente é magia, mas aqui que é a inspiração, para nós é processo. Practical Magic. Então, todo e qualquer funcionário na Disney tem um voucher vale sorvete. Mesmo o pessoal da manutenção. Como assim? Você só vai... A princípio, manutenção do parque é feita depois que ele fecha. Mas, por exemplo, se estourou um cano, queimou uma lâmpada, mesmo a pessoa da manutenção com chapeuzinho de obra, galochinha e tal, todos os funcionários têm, de linha de frente e de retaguarda, tem o voucher, vale sorvete. Então, eu estou andando pelo parque e observo uma cena muito comum, né? Sorvete espatifado no chão, criança chorando, mãe dando bronca. Quantas vezes por dia você acha que isso pode ocorrer num parque? Dezenas. Então, olha só que legal. Existe um processo, existe procedimento, não é engessado, mas tem compliance, tem regra e tal. Então, é que daria para falar muita coisa, né? Mas, por exemplo, para falar, vamos supor que a criança, você vai lá e você agacha para falar com a criança. Diz a lenda que o Disney andava de joelhos pelo parque para ver a perspectiva da criança. Você pode ser bonita, bonito, alegre, simpático. Para a criança, você é um gigante ameaçador para uma criança pequenininha. Enfim, agacha para falar com a criança na linha dela, recolhe o sorvete, sempre haverá um sorveteiro perto de você, de logística. Você recolhendo sorvete, parque limpo. Você pega o sorvete e leva no sorveteiro, joga na lata de lixo, parque limpo. Ah, não, acabei de fazer a unha, meu vestido está limpo, meu uniforme, eu não vou pegar. Tudo bem, se estiver muito melecado, você dá um rádio e chama a limpeza. Mas é difícil de explicar, não está escrito em lugar nenhum, quer trabalhar na Disney, é obrigada a trocar o sorvete. Mas todo mundo troca. Então, você recolheu o sorvete, jogou na lata de lixo do sorveteiro, ele vai te dar um sorvete novo, mas veja, tem compliance, tem regra. Eu preciso assinar o voucher para ele provar que me deu o voucher, porque ele é controlado, ele vai ter que reportar sobre o estoque dele. Pego esse sorvete, volto para a criança, agacho, e aí ela me abraça com aquele braço gordinho, tal, né, cara suja, chorando, tal. E então, para o cliente é magia, para mim é processo, mas não confunda. Eu não estou dizendo que é para fazer de forma robotizada. Então, e o incrível é que esse comportamento não é obrigatório. Se você entrevistar as pessoas que trabalham ao ar livre, eles vão falar algo do tipo assim: ah, que legal, vocês trocam sorvete aqui? É, nós troca. Por quê? Ah, nós troca porque nós gosta. Porque é assim, desde que eu cheguei aqui, eu aprendi isso com o pessoal que já trabalhava aqui. Então, isso que é a cultura, que acho que a gente pode adicionar na jornada do cliente, essas coisas que na jornada do cliente a gente fala good show. Então, pensa assim, que surpresa eu posso fazer? Ele vai receber o e-mail, isso a Ânima, a organização está dando. O que eu posso fazer no polo? Entrar em contato com o cara, falar, vem tomar um café aqui. Com certeza. Então, na jornada do cliente, eu posso planejar surpresas, good show, que o cliente não está pensando. E posso evitar combustão. Por exemplo, pode ser que o e-mail caiu na caixa do spam. É uma combustão. A gente fala combustão mesmo. Como evitar combustão? Puxa, se você ligar, não recebi o e-mail, puxa vida, que bom que você ligou, etc. Então, quase tão simples quanto estudar a jornada do cliente e ver que surpresa você pode fazer na jornada e como você pode evitar o bad show. Caso ele ocorra, também está planejado como recuperar, mas aí é um aprofundamento, né? Que legal, professor. Essa história do sorvete aí é uma das minhas favoritas, essa estratégia, porque mostra que vai muito além de se é responsabilidade ou não. Né? Ah, igual o jurídico falou, não é responsabilidade. Ele pagou, você deu o sorvete, acabou a responsabilidade. Vai muito além disso, é ter o cuidado com o cliente, o cuidado ali com o nosso aluno, trazendo para a nossa realidade. Né? E, professor, isso tudo gera o fator uau. O que é o fator uau?
Trocar o sorvete, a gente fala em inglês assim: It's not my fault, but it's my problem. Não é minha culpa, mas é meu problema. Então, o fator wow é UAU em português, WW em inglês. Na Disney a gente fala wow service. É talvez aquela coisa que você não tenha visto. Você tratou tão bem o cliente ao telefone, por e-mail, pelo chat e tal, que lá com a família dele, ele falou: uau, os caras lá são bons. É isso. Né? Uau, né? Mas o uau, o que eu estou defendendo e tentando inspirar é que 90%, para não ser arrogante e não dizer que é 100%, pensa na experiência do nosso aluno quando ele nem é aluno, quando ele vira aluno, depois quando ele vai estudando, ele se forma. Eu poderia afirmar, sem conhecer profundamente os detalhes de cada operação nossa, que 90% das coisas se repetem. Ah, não, cadê meu diploma, não sei o que, a aula, estou com um problema, meu boleto, etc. e tal. Ora, se repete, por que você não ensaia? Por que você não pré-vê? Pré-ver. Então, eu sei que pode acontecer isso. Então, como eu evito que aconteça isso, ou como, caso isso ocorra, por exemplo, eu sou viajante frequente, né? Graças a Deus, a gente dá muita palestra, tem que viajar bastante. Aí estava no Rio, o aeroporto fechou por problema de serração. Aliás, era vento aqui em São Paulo. Estava fechado Viracopos, estava fechado Congonhas, estava fechado Guarulhos. Sinto muito, não dá para voar. 9 horas da noite, doido para chegar em casa e tal. Gente, foi quase uma revolução no aeroporto. Né? A atendente da companhia aérea estava sendo quase assassinada pelos clientes. Porque, não, como pode, eu tenho que chegar, tenho formatura do meu filho, eu tenho um compromisso. Gente, fisicamente não dá. Teve um vendaval. Mas, olha, se você é da companhia aérea, eu prometo para você que umas 30, 40 vezes por ano vai acontecer um problema do tipo atrasar um voo, ter um problema. Vai. Ora, se vai, por que você não ensaia? É óbvio. Então, tipo assim, vamos fazer um uau para o cliente, mas para mim é processo. Bom, até 2 horas, fica sentadinho aqui, desculpa, atrasou um pouquinho. De 2 a 4 horas, está aqui um voucher, vai comer um sanduíche na lanchonete. De 4 a 6 horas, uma refeição num restaurante. Acima de 6 horas, sempre no entorno dos hotéis, dos aeroportos, tem hotéis parceiros, não tem? Então, assim, se vai atrasar acima de 6 horas, eu te levo para o hotel. Isso é uau. Né? O cara vai falar, uau. Então, coitada da atendente da companhia aérea. Entendeu? Cadê a orientação? Cadê a estrutura? Cadê o estudo da jornada do cliente, que eu adorei o que eu vi aqui, etc. Então, entre aspas, é quase tão simples quanto ter paixão pela experiência do cliente. Com certeza. É muito importante isso que você nos trouxe, porque se a gente parar para pensar, todas as empresas têm os seus desafios, intercorrências, contratempos, né? Se a gente parar para pensar na Disney, a Disney também não é só um mar de rosas. Gente, todo mundo sabe que ir para a Disney é caro, é muito caro. E aí chega lá, professor, as filas dos parques são enormes. Eu já cheguei a ficar 2 horas parada numa fila esperando para ir em um brinquedo. Dependendo do lugar que você vai, da época do ano, é um sol de rachar na tua cabeça, então é muito calor. O parque é enorme. Você anda, a perna fica doendo, o pé dá bolha. E se a gente falar da comida, para a nossa cultura, nós não estamos acostumados, não é a melhor comida do mundo, porque é diferente da nossa cultura. Então, olha o tanto de desafios que a Disney também tem. E, gente, quando uma pessoa sai da Disney, passeou, conheceu, vem alguém e pergunta, e aí, como foi?
Ninguém nunca fala, nossa, meu pé está cheio de bolha. Não, ela fala, eu estou encantada, foi lindo, eu realizei meu sonho. E eu paro para pensar, nós também temos os nossos desafios, como qualquer outra empresa, todas têm. E será que nós estamos trazendo o fator uau em tudo o que a gente faz, a ponto desses desafios se tornarem pequenos, perto de toda a excelência, de todo o serviço e de tudo aquilo que nós estamos entregando para os nossos alunos? Então, fica aqui como ponto de atenção onde nós podemos evoluir dia após dia. Sempre dá para evoluir um pouco mais, né, professor? E falando disso, de desafio, nós temos um desafio muito grande aqui, que é o seguinte, a concorrência é muito forte na área educacional, em outras empresas também, né? E a todo momento a gente vê novos players entrando no mercado. E quem já é um player antigo vem se aprimorando, vem crescendo a todo momento, tá? E aí, aqueles argumentos de vendas que a gente usava antigamente, eles já não são mais suficientes, já não são mais aqueles diferenciais competitivos para fechar 100% da venda. Por exemplo, não adianta mais falar assim para o nosso candidato, nós somos reconhecidos pelo MEC, somos nota máxima no MEC. Ele vai dizer, ok, eu acabei de sair do concorrente e me falaram a mesma coisa. Aí, se a gente falar assim, o seu diploma é o mesmo do presencial, ele vai dizer, tá bom, me falaram a mesma coisa. X% dos professores são doutores. Aqui você tem encontros ao vivo, as aulas ficam gravadas para você assistir no seu tempo, quantas vezes precisar. Ele vai dizer, ok. E aí? Os concorrentes me falaram a mesma coisa. E aí, nesse momento, professor, muitas vezes as equipes, os polos, eles tentam diferenciar e ganhar o jogo pelo preço. Mas nem sempre isso é possível, porque muitas vezes o concorrente tem um preço menor que o nosso. Então, aí eu trago aqui o ponto para a nossa discussão. Será que a Disney faz feirão de desconto, liquidação total dos parques? Ou será que a Disney inova, ela traz a excelência através dos seus produtos, do seu atendimento, do seu serviço, como, por exemplo, o case de sucesso das cabines inferiores do cruzeiro da Disney. Fala para a gente sobre isso, professor. Sim. Nossa, tanta coisa assim, vamos lá. Primeiro, umas pinceladinhas, porque acho que é legal para a galera. É assim, nenhuma organização feita de seres humanos é perfeita. Só para você ter uma ideia, no Magic Kingdom, no Reino Mágico, o que tem o Castelo da Cinderela, eu recebo 20, eu não estou enganado no número, tá? É MI, 20 milhões de visitantes por ano. Estatisticamente, quem gosta de qualidade, eu sei que a gente tem esses conceitos, se você tiver 6 sigma infinitésimos de qualidade, eu tenho no parque 2.000 problemas por ano. É que está gravando, mas tudo bem. Na Disney a gente tem uma sala só para conter clientes bravos. Sério? Sério. Ela é azul. Caramba. Ela não tem desenho do personagem na parede, porque eu não quero que se associe tua raiva com você está comendo sorvete, você olha o Mickey, você está com sorvete no meu Mickey. Então, o ar-condicionado é geladinho e tal. Por quê? Qual é o principal ofensor do NPS, da satisfação do cliente na Disney? Fila. Então, as coisas que eu já aprendi, por exemplo, na Disney, os clientes dão piti. Eu sei que aqui na Anima não. Em nenhuma das nossas unidades. Mas na Disney tem piti. Então, o que eu sei? Eu sei que ele contamina. Então, apesar de eu ter posto a placa, a partir de agora você vai demorar 1h30 para brincar e o cara entra, é incômodo. Já melhorou, vai pondo distração na fila, que eu acho que é o que eu quero mostrar, e já vou chegar na cabine do navio. Então, o que acontece? Quando um fala, ai, que droga, já estou cansado, tal, a gente já sabe que ele contamina todo mundo. Então, delicadamente, para não dar contaminação, eu te convido para vir para a sala de conter clientes bravos, eu te acalmo, etc., e só te devolvo para o parque quando você tiver mais calma, para você não contaminar. Mas fila é o meu maior ofensor. Se você for Natal ou Ano Novo, todo mundo quer ver a Sininho descer do castelo no Natal. Só que se você chegar às 10 horas da manhã no Reino Mágico, você não entra mais. Fica lotado,
por problema de segurança, eu vou te direcionar para outro parque. Se você for em férias escolares, você vai pegar a fila. O parque abre mais cedo e fecha mais tarde para dar conta que as pessoas brinquem, mas tem mais fila. Então, tem dicas, por exemplo, quem tiver a liberdade de determinar quando vai, tem vales, né? Quando o parque abre mais tarde e fecha mais cedo, é o melhor para ir. Mas, enfim, qual que é o ponto? Todo ano que eu volto lá, pelo menos uma vez por ano para o curso, eu vejo alguma inovação na fila. Atenção, turma, eu não vou zerar o gargalo, não vai zerar a fila, Natal e Ano Novo, julho, feriados. Porém, eu busco o jeito de amenizar. Então, você ficou no sol, eu sopro a aguinha de vapor, para quem ficou na fila. Ou eu comecei a cobrir as filas, depois eu comecei a fechar, agora tem distrações, e agora tem o app, que você pode agendar para entrar sem fila. Mas só que você não vai no horário que você quer, você vai no horário de vale, então, na verdade, você está ajudando todo mundo, é uma longa história. Tá? Então, gargalo, eu imagino que aqui matrícula deve ser gargalo, né? Então, gargalo a gente enfrenta de frente e tenta melhorar. Nunca acredite em quem te falar assim, chefa, não dá mais para fazer, não dá para melhorar, nós já está bom. Então, um grande legado do Disney foi a melhoria contínua da experiência do cliente. Lá nos primórdios, o primeiro parque, eu não era bom. Só que durante 60 anos, eu fui olhando a experiência do cliente melhorando, olhando e melhorando e tal. Hoje tem palestrante, tem professor, tem livro, tem não sei o quê. Hoje é famoso. Um outro exemplo, então, que você pediu para falar do navio, que eu acho que ele é genial. Quando a Disney... e você vê que está sempre baseado na experiência, que é o que a gente está lendo aqui no painel. A experiência do cliente é tudo. Quando a Disney decidiu diversificar para a indústria de cruzeiros marítimos de turismo, estudando a experiência do cliente, o que o pessoal descobriu? Que na indústria em geral, você é jovem, você economizou, você ralou, aí você comprou aquela cabine que fica no casco, né? Que não tem nem janelinha, nem nada. Aí você fala, o barco é festa, fui para todos os shows, aproveitei a piscina. Mas a experiência na cabine é fechadinha, não tem janela. Os engenheiros da Disney, que se chamam Imagineers, quando foram fazer o primeiro navio, pensando no que era bom e no que era ruim da experiência do cliente, fizeram o seguinte, colocaram uma janela, não é bem uma janela, é uma TV de alta definição, só que ela é redondinha, imitando a janela do navio. E câmeras, como se você tivesse visão de raio-x. De qualquer lugar. Então, da tua cabine, você tem vista para o mar, é pela TV, mas você tem vista para o mar. Mas a criatividade não parou aí. Além de ter vista para o mar, tem augmented reality, realidade aumentada. Então, no meio assim que você está vendo a vista, está vendo o mar, passa um desenho. Quando eu soube disso, eu já tive a experiência de um navio, a gente quis fazer reserva, tipo 6 meses de antecedência, não tinha mais cabine fechada. Só tinha cabine aberta. Mas cabine aberta é mais chique, né? Por quê? Aí a gente foi para a cabine aberta, também não tem nada de chato, né? Mas quando eu saía no terraço, por acaso, meu vizinho tinha uma criança. E a criança se pendurava na grade e meu coração saía pela boca. E ela vai cair. E é alto o navio, vai morrer, né? Então, as famílias preferem as cabines fechadas. Então, uma curiosidade, navio da Disney não tem cassino, e cassino é a maior fonte de lucro dos navios tradicionais. Mas, de forma coerente com a sua missão, com o seu propósito, com a sua visão, não tem navio. Mas, então, como é que o navio da Disney é lucrativo? Porque eles melhoraram o ticket médio. A cabine fechada é, às vezes, até mais cara que a cabine
aberta, ao contrário de toda a indústria. Então, você vê, uma inovação que vem da paixão que eu estou insistindo pela experiência do cliente. Então, você, parceiro, você no polo, fecha os olhos e finge que você é o aluno lá em casa, estudando em EAD, e sente o que ele sente, que você vai ter um monte de sacada, né? Perfeito, sensacional, professor. E enquanto você estava falando aqui, eu lembrei de uma situação que aconteceu. Eu fui fazer uma rota ali em Santa Catarina com o time, a gente ia ter um evento, um encontro presencial, e aí um dos consultores da minha equipe, que está conectado com a gente, ele me buscou, e aí entramos dentro do carro, estava todo o time, a gente naquele papo cabeça, todo mundo conversando, bem sério ali sobre trabalho. De repente, o GPS dele fala assim... E aí, mano, tira o pé do acelerador, tem radar reportado à frente, tá ligado? Esse menino ficou vermelho, professor, ficou vermelho, pediu desculpa. Ô, André, desculpa aí, que meu GPS ele tem uma linguagem diferente. Mas eu achei sensacional, isso é inovação. Eu tô acostumada com aquela coisa robótica, radar reportado à frente, aquela coisa, né, bem assim, padrãozona. E aí, saiu do padrão, eu falei, gente, que coisa incrível. Inovou, essa empresa de GPS, ela inovou. E aí eu fui entender mais sobre aquilo, e eu vi que tem vários tipos de linguagens, várias falas, vozes diferentes de acordo com o usuário. O padrão de vida do usuário, o estilo do usuário. Então, isso é inovar. É o que você falou, sim. Polo, feche os olhos, imagine o teu aluno ali, estudando em casa, estudando online. O que você pode fazer para inovar, não ficar se apegando no fator preço? O que você pode fazer de diferente para se destacar e se diferenciar perante seus concorrentes, né? Preço. Preço é importante. Ó. Não é a Disney que lidera... A Disney lidera o preço. Como ela é a número 1, só quando ela aumenta o preço, as concorrentes aumentam. É ao contrário, e ela não faz promoção. Historicamente, em valor real de ingresso, tem subido o ingresso. Mas tem que ser humilde, tem que ser inteligente. É que está gravando, mas tudo bem. Já vou pedir para desligar. Outro dia foi na Universal, né? Que às vezes o pessoal fala para mim, adorei o Harry Potter. Eu falei, eu também, mas é do concorrente. Né? Né? Então, estava eu lá, né? andando pela Universal, quando pela primeira vez em uns 20 anos, eu vejo um Harry Potter, né? um personagem, né? Uma pessoa vestida de Harry, lutando de varinha mágica, com uma criança. Eu falei, gente do céu, isso era uma exclusividade da Disney, ter o personagem interagindo com as crianças. Então, também tem que ficar ligado. Eu falei, ops, a concorrência aumenta. E a concorrência copia. Então, para o cliente, qual que é a diferença? A gente pode ser orgulhoso da nossa plataforma, da certificação do MEC. Todas as empresas, graças a Deus a gente aplica isso em comércio, indústria, serviços e terceiro setor. Invariavelmente, o que a gente ouve? Meu produto é especial. Aí eu fico quietinho, tal, mas não é. Na maioria das vezes, os produtos viraram commodity. É muito difícil para eu, como consumidor, ver de fato uma diferença entre os produtos. Sejamos humildes. Qual que é a diferença? Experiência do cliente, esse contato, né? Pô, o que eu precisar, o Paulo está à disposição. Caiu a internet, né? Vem aqui. É isso. Pô, mas tem que contar para o cara, tem que interagir com ele. Vem aqui, se você precisar, estou aqui do teu lado. Então, já é quase um clichê, também é fácil de falar, mais difícil de fazer, que é o seguinte, a experiência Ânima tem que ser diferenciada. Né? Então, e não é só a gente daqui provendo os sistemas e a sistemática que é a obrigação. É também o que eu posso fazer aqui. E diferenças regionais a gente também viu no podcast anterior, que a pessoa do laser lá falou, ó, Brasil é vários Brasis. Uma coisa é falar com o cara do Sul, né? Que você está agora no Sul, outra coisa é falar com o cara no Nordeste, uma cidade do interior, quem mora na grande capital. Então, tem gente que precisa de mais calor humano.
E para não falar das diferenças regionais, tem diferenças de personas. Tem um aluno carente e tem um aluno, não me enche as paciências, não me liga, eu sou autônomo, vou me formar sozinho. Mas tem aquele que gostaria de um carinho. Tal. Então, cliente se conquista um a um, e a diferença é assim. Se você falar que eu falei eu nego, na Universal, tem algumas montanhas russas que os adolescentes preferem. A Disney está reagindo, porque os brinquedos são mais antigos. Então, agora tem a montanha-russa da Branca de Neve, vai ter o Tron. Então, que bom, né? Mas, quando o pessoal volta para o Brasil, eles falam o quê? Fui para a Disney. Não, você foi para Orlando. Tem a Disney, tem a Universal, tem o SeaWorld e tal. E, sim, ela sai da guerra de preço. Ela não abaixa preço. Ela vai buscar esse diferencial da experiência. Perfeito. Isso que você falou, professor, de atendimento, é muito importante. Esses dias, numa webcast com os parceiros, eu contei uma experiência. Estou trazendo esse tema porque você falou de como o atendimento faz a diferença, né? Eu decidi que 2023 ia ser diferente na minha vida. Eu falei, agora eu começo a academia e vou pegar firme. Pois bem, fui para a academia lá o primeiro dia, a primeira vez que eu estava lá. E a atendente, tão carismática, me atendeu com tanto amor, com tanto carinho, foi ali me fazendo algumas perguntas, esclarecendo algumas dúvidas. E aí, antes de tocar no assunto ali de vamos fechar, de tentar fechar, de falar de preço, essas coisas, ela falou assim, você já conhece aqui a academia? E eu falei, não, a primeira vez que eu estou aqui. Ela falou, você pode vir comigo para eu te apresentar? Falei, claro. Naquele momento ela me conquistou. A gente começou a andar por cada etapa, cada sala da academia, cada departamento. Eu fui ficando encantada. Na hora que finalizamos todo esse percurso, chegou lá, eu já estava onde eu assino. Eu já estava perguntando, eu não queria nem saber preço nem nada, onde eu assino. Porque ela me encantou durante todo aquele momento. Será que no polo é tão difícil, professor, hoje em dia, principalmente pós-pandemia, ter um cliente indo no polo, pegar informações, tentar entender? E quando isso acontece, quando tem essa raridade dele ir lá pessoalmente, será que a gente está trazendo um atendimento de excelência como deveria trazer? Será que a gente para tudo que está fazendo e fala, vem comigo que eu vou apresentar o polo para você, eu vou mostrar o laboratório de informática que nós temos, eu vou te apresentar a equipe que nós temos, o suporte que nós vamos te dar? Será que a gente está fazendo o máximo do que nós podemos fazer? Reforçando o que você falou, você só tem uma grande chance de causar uma boa primeira impressão. E aí eu diria o seguinte, estraga a magia da academia. Isso que é o ponto que eu estou insistindo. Se eu te disser, Andrea, que mesmo sem conhecer a academia, alguém pensou na experiência do cliente e a atendente não levou só você, ela leva todo mundo para visitar, para ela é um processo, para você é magia. Sensacional. Né? Mas e daí que eu faço isso com todo mundo? Então, seria algo do tipo assim, eu estou viajando aqui, eu sou o polo, eu pego a listagem de todo mundo que acabou de matricular. Para mim é processo, eu vou tentar entrar em contato com todo mundo. Mas quando você receber a ligação, fala, meu curso é EAD, nem esperava que você estivesse aí. Não, vem aqui tomar um café, vem ver o laboratório, etc. Então, tem processos e experiências que você pode planejar, que para o cliente é surpresa, para você é rotina. Atenção, o fato de ser rotina não significa ser robô. Então, senhora, ela não foi robô, né? Não. Aqui ela fala decorado, aqui nós temos chuveiro, aqui a senhora tem... verdade. Não, aí não valeu, porque aí vai quebrar. Isso mesmo. Então, sem ser robô, eu posso fazer isso para... Provavelmente, a direção da academia planejou como é que vende. Mas é mais ou menos assim, conheça tudo que a gente tem. Então, dá para fazer o paralelo para o polo, não dá? Perfeito, isso mesmo, professor. E para tudo isso acontecer, todo esse encantamento, essa experiência maravilhosa acontecer, é imprescindível que todos os colaboradores ali, vamos falar dos polos, toda a equipe de cada polo esteja alinhada com a cultura da empresa, né? Como a gente chegou até a falar um pouquinho sobre cultura. Nos seus ensinamentos, eu aprendi que, independente do nível hierárquico, qualquer colaborador, qualquer pessoa que está entrando ali para trabalhar na Disney, ela passa por um processo, uma série de treinamentos sobre cultura. Então, independente do nível hierárquico, ela fica ali aprendendo a cultura. Então, jogar o papel no lixo, sorrir o tempo todo, ser gentil. Professor, qual a importância dos polos olharem para isso e ter a certeza que toda a sua equipe está alinhada, entende que nós estamos lidando com sonhos de pessoas? Total.
né? Dá para ver que você fala da experiência de linha diferente que você tem. É proibido entrar para trabalhar na Disney se não passar pelo curso de tradições. E é isso mesmo que você falou. Pode ser o vice-presidente de operações recém-contratado, pode ser um analista mais simples. Atenção, não entra para trabalhar. No curso de tradições, poderia ser chamado de integração, mas para variar na Disney, a gente muda todos os nomes. Mas tradição não é mais legal que integração? Sim. Então, já não diz o que eu estou dizendo? Com a minha cultura. Aí eu vou te ensinar lá segurança, cortesia, show e eficiência. Eu vou te ensinar que você é obrigado a cumprimentar todo mundo, tal. Gente, num lugar desses, faz sentido eu tacar a pessoa no parque e ela não sabe que é elenco, cenário, processo? Que o cliente é convidado? Não faz sentido. Quantos erros por aí a gente vê nesses trabalhos que a gente tem orgulho de fazer da implantação do método Disney? A gente contrata a pessoa e não treina, a gente arremessa. Né? E joga lá e fala, ó, João, esse aqui é o Zé. Zé, cuida do João. Moleque, cola aqui no Zé, que o Zé é ponta firme, tá? O Zé gosta do cara e leva o cara para almoçar e fala, moleque, eu fui com a tua cara. Então, vou te dar umas dicas de sobrevivência aqui na empresa. Quer um conselho? Nas reuniões, entra muda e sai calada, melhor para você. Nossa. Então, vai dando um telefone sem fio entre visão, missão, propósito do que a empresa deseja, vai passando. Então, o que eu faço com o curso de tradições? Eu meio que curto o circuito. Eu digo para ele quais são meus valores, e se ele ouvir algo errado no dia a dia, ele fala, não. Isso é a pessoa que está... Então, trazer para a cultura, brilhar o olho que pertence a um grupo que está protegido, que tem processo, que tem marca, que tem carinho pelo estudante, é óbvio, conta para mim. Né? Então, prepara a pessoa para ela ter o orgulho, né? Perfeito. E, professor, você comentou aqui com a gente que o Walt Disney também é das experiências, assim, dos fatos mais incríveis que eu acho. O Walt Disney andava de joelhos no parque, você falou aqui pra gente, né? E eu queria entender, diante disso, na tua visão, qual a importância do papel do dono do dono do polo, na gestão do negócio. Tá? A gente comentou do Walt Disney, ele se envolvia, participava, andava até de joelhos para entender como que era. Qual a importância, o papel do dono do polo na gestão do negócio? Bom, o gado só cresce embaixo do dono e não foi isso que o Disney falou. Mas o Disney, o que ele gostava de fazer? Tem uma hora que ele já estava mais livre do operacional, que eu acho que pode ser o papel do dono, e ele disse que ele adorava andar pelo parque semeando pólen que nem abelha. Então ele entrava num brinquedo, brincava que nem o convidado. Aí, tipo assim, tinha fila, né? Então ele percebeu que tinha um pessoal num brinquedo encurtando a história para dar conta da fila. Mas ele usou o brinquedo, ele foi visitar o departamento. E aí, o que ele falou? Gente, eu não quero isso. Eu quero que... Você gostaria de uma história contada pela metade para você? Então, circular pelos departamentos, dar apoio, acompanhar atendimento, acompanhar matrícula, estar presente, plantando ou espalhando o pólen. Ele adorava fazer isso. Né? E aí ele ia enquadrando, no bom sentido, toda a equipe na filosofia da cultura. Porque, às vezes, a cultura... Você fala assim, última, é assim. Vamos para outro setor da economia para vocês verem como isso se aplica. Ninguém duvida, por exemplo, que num hospital a primeira diretriz é segurança. Só que uma coisa é a gente dizer segurança e fazer todo mundo decorar. Não, estou preocupado com a segurança. A outra coisa é o seguinte, segurança. Quando o paciente vem com um problema, não é qualquer um que tira ele do carro, concorda? Tem técnica para o pessoal da recepção, do PS, exatamente, tirar o paciente para não machucar. Muito bem. No check-in, olha como você vai fazendo paralelo com o polo. No check-in, se eu admitir você e eu não percebi, não fiz o cheque, que o plano de saúde não cobre, prejuízo do hospital. Segurança no check-in é conferir se o plano cobre.
Com as enfermeiras lá na maternidade, galera, o que é segurança para vocês? Pôr a pulseirinha no nenê quando ele nasce para não trocar. Então, quando você tem a cultura, você dono de polo, você tem que ajudar a interpretar a cultura na prática para cada setor. Segurança é uma coisa aqui, é outra coisa aqui, é o conceito geral. E às vezes a gente pressupõe que o pessoal vai deduzir. É verdade. Não é tão óbvio assim. Então, circula, se envolve, atende, vai visitar, mão na massa. Perfeito, muito bom. Gente, dá vontade de ficar aqui horas e horas, mas o nosso tempo já está finalizando. Para a gente concluir, professor, eu acredito que talvez, com certeza todo mundo ficou encantado. E talvez tenha alguns parceiros aqui pensando assim, nossa, que coisa linda aprender com a Disney, olha a metodologia, olha a gestão da Disney, realmente incrível. Mas infelizmente não é para mim. O meu polo é pequeno, talvez o polo acabou de começar, ainda não está naquela velocidade. E aí ele fala, olha, eu gostaria muito de aderir a tudo isso que vocês falaram, mas jeito Disney, a forma que a Disney trabalha, infelizmente não é para mim, porque eu ainda sou pequeno. E aí, professor, para quem é o modelo de gestão da Disney? Muito bem, André, assim. Isso, às vezes, a gente é um problema, né? Porque as pessoas falam, não vou nem ligar para a consultoria, porque Disney não é para mim. Deve ser R$1 milhão, não sei o quê. Né? Aí eu brinco, não, nós é Brasil, tal, pode vir, tal, né? Então, se aplica em comércio, indústria, serviços e terceiro setor, porque eu estou falando da metodologia geral de encantamento, qualquer que seja o tamanho da empresa. Às vezes eu dou palestra e eu falo, galera, você vai aplicar aqui na empresa. Mas se você tiver um tio que tem uma vendinha, alguém na família, se a família tiver um negócio próprio, pode pegar esses princípios que você vai ver que se aplica. Então, para todos os tamanhos de todos os polos. Muito bom, respondido. Então agora a gente sai daqui com sede, com fome de encantar ainda mais o nosso cliente. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada por topar estar aqui com a gente, por todos esses ensinamentos. Foi uma honra, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada, professor. Obrigado a todos, quem está assistindo a gente, quem está aqui ao vivo. É isso aí. Obrigado pela honra. Obrigada, pessoal. Para a gente concluir aqui, eu quero finalizar com uma frase do Walt Disney, não poderia ser diferente, né? Se você pode sonhar, você pode fazer. Lembre-se, todo o meu negócio começou com um sonho e um ratinho. Carol, tá com você. Obrigada.